Então, olá, tudo bem? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical. Então, hoje eu separei alguns versículos para a gente focar neles. Na verdade, são 6 versículos que a gente vai estudar hoje, que eles referem-se justamente às características dos jovens guerreiros de Elamã, tá? Então, a gente vai começar estudando quem são esses jovens, né? Por que eles são tão lembrados? Por que são tão referenciados, né? Então, que registros existem sobre eles? Então, eu separei 6 versículos, foi meio difícil, mas eu consegui separar 6 e a gente vai estudar eles agora, tá bom? Bem, os primeiros versículos que a gente vai estudar estão no capítulo 53 de Alma, tá? O versículo 20 e 21. Então, lá o 20 ele fala o seguinte: E eram todos jovens e muito valorosos quanto à coragem, e também vigor e atividade. Mas eis que isto não era tudo. Eles eram homens fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas que lhes eram confiadas. Sim, eles eram homens íntegros e sóbrios, pois haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e a andar retamente perante Ele. Bem, creio que vocês estão conseguindo identificar algumas características desses jovens, né? Então, agora vamos para o segundo bloco de escrituras. Em Alma 56, do versículo 47 a 48, diz o seguinte: Ora, eles nunca haviam lutado. Não obstante, não temiam a morte e pensavam mais na liberdade de seus pais do que em sua própria vida. Sim, eles tinham sido ensinados por suas mães, que, se não duvidassem, Deus os livraria. E repetiram-me as palavras de suas mães, dizendo: Não duvidamos de que nossas mães o soubessem. Conseguiram imaginar mais um pouco como eram esses jovens? Vamos para a próxima escritura. Alma 57, versículo 27. Ora, era esta a fé possuída por aqueles de quem falei. Eles são jovens, de opinião firme, e depositam continuamente sua confiança em Deus. E agora vamos para a nossa última escritura, em Alma 58, versículo 40. Mas eis que receberam muitos ferimentos, não obstante permanecem firmes na liberdade com que Deus os fez livres, e são diligentes em lembrar-se do Senhor, seu Deus, diariamente. Sim, esforçam-se para obedecer continuamente aos seus estatutos, e aos seus julgamentos, e aos seus mandamentos. E é forte a sua fé nas profecias relativas ao que está para vir. Bem, então espero que vocês tenham conseguido acompanhar, né, esses versículos. Se ficou alguma dúvida ou não ficou alguma coisa clara, peço por favor que vocês voltem o vídeo, né, e acompanhem novamente a leitura desses versículos, que eles são muito importantes. Então, acho que vocês conseguiram identificar algumas características desses jovens guerreiros, certo? Então, eles eram valentes, eles eram fervorosos, eles acreditavam, né, nos ensinamentos que foram dados em seu lar. Eles citam, inclusive, a mãe deles, né, como orientadora direta deles. E eles, mesmo feridos, continuaram tendo, né, a sua fé preservada e continuaram lutando, né, apoiando um ao outro. E eles eram muito jovens. A gente imagina que, pelo menos eu, né, imagino diáconos, mestres, sacerdotes, bem na idade de vocês. Então, pegando em armas e seguindo, né, para a batalha. E o mais interessante de tudo, né, creio que vocês admiram de alguma forma esses jovens guerreiros de Elamã, mas não esqueçam que vocês são os jovens guerreiros de hoje, né? Então, os jovens guerreiros modernos, né? Acho que podemos dizer assim. E vocês são esses jovens valorosos, esses jovens fiéis, né? Que seguem as orientações daqueles que ensinam a vocês no lar, seguem as orientações dos líderes, né? Nas escrituras falam que eles seguiam com exatidão todas as orientações que eram dadas pelo seu líder, né? O Elamã, e também
eles continuaram apoiando um ao outro, né? Nessa luta, nessa batalha. Não imagino eles rindo um do outro ou fazendo piadinhas, né? Eu imagino eles realmente apoiando um ao outro e seguindo com aquilo que eles acreditavam. E vocês são esses guerreiros de hoje. A diferença é que eles se prepararam, né, pelo menos no relato das escrituras, eles se prepararam para essa única batalha. Eles se feriram, né, não foi fácil para todos. E hoje em dia vocês se preparam para batalhas diárias, né? Não tem uma data específica, não tem um tema específico, mas vocês se preparam diariamente para batalhas no cotidiano de vocês, nos diferentes ambientes que vocês participam, né? Participam e frequentam também. E vocês continuam sendo esses jovens valorosos e com fé. Só que às vezes, né, tem dúvida do potencial de vocês. Quando vocês tiverem alguma dúvida do potencial que vocês têm de, de realizar as coisas, de seguir com fé e esperança, lembrem desses guerreiros, desses jovens guerreiros de Elamã. Esses versículos que eu separei são versículos que falam especificamente das características e de como esses jovens agiam. E eu não duvido que vocês hoje, né, consigam agir da mesma forma que eles agiam. Então, anotem esses versículos para esses momentos que vocês duvidarem, para vocês poderem ler eles e tirar completamente essas dúvidas e entender que vocês são capazes, sim, de realizar grandes coisas. Às vezes pode se ferir, mas vocês não estão sozinhos, né? E os orientadores de vocês, no lar de vocês, independente se são mães, pais, avós, tios, eles estão aí para orientar vocês. Então, também escutem a eles, né? Valorizem os seus ensinamentos. Os guerreiros de Elamã, eles comentam das mães, e eu não tenho dúvidas de que o ensinamento delas não era um ensinamento pontual. Por mais que eles fossem jovens, imagino um jovem de 11, 12 anos, eles com certeza não tiveram uma única reunião familiar, né, para aprender sobre sobre Cristo, sobre o Pai Celestial e sobre como eles deveriam ser pessoas melhores, né? Então a orientação dessas mães, desses cuidadores, era constante. E eu sei que no lar de vocês também têm orientação constante. Então escutem essas pessoas que cuidam de vocês, né? Elas estão aí realmente com o papel e um chamado divino. Então, eles estão aí para acompanhar o desenvolvimento de vocês e também serão cobrados por isso. Então, acompanhe tudo que eles lhe orientam, tá? Independente se são membros da igreja ou não nesse momento, né? Às vezes, eu sou jovem e sou único no evangelho no meu lar. Mas mesmo assim, os seus pais, os seus avós, os seus tios, aquela pessoa que é responsável por você, ela está lhe ensinando, ela está lhe guiando. Escute essa pessoa, tá bom? Então, só para finalizar, eu queria realmente prestar o meu testemunho, que eu sei que o Pai Celestial, ele nos ama, eu sei que essa é a Igreja de Cristo e que todos esses ensinamentos, o Vem e Segue-me, que é dada essa ênfase tão grande no lar hoje em dia, né, no estudo do Evangelho no lar, ele realmente me lembra muito esse versículo quando os jovens falam dos ensinamentos de suas mães. Então, Vem e Segue-me é algo que já acontece, né, há muito tempo aqui na Terra e agora foi dado uma ênfase maior para que isso não se perdesse. E esse estudo no lar, ele é muito necessário, eu tenho um grande testemunho disso. Nós passamos por momentos maravilhosos, né? Eu estudar o Vem Segue-me aqui com o Davi, mesmo sendo pequenininho, ele participa da maneira dele, mas ele está aqui conosco e estamos nos esforçando para passar essa orientação e exercer esse papel divino que o Pai Celestial nos deu. Então, escutem, né, os seus orientadores, os seus pais, tios, avós, os seus líderes e confiem no potencial de vocês. Vocês são jovens maravilhosos, vocês são jovens valentes, vocês são jovens que realmente travam uma luta diária e que o Senhor confia plenamente em vocês.
né? Então, confiem em vocês também, confiem no potencial de vocês. Então, um ótimo domingo a todos e até a próxima. E bom estudo do Vem Segue-me dessa próxima semana também, né? Não tem aula domingo, mas o Vem Segue-me segue adiante, tá bom? Um beijão, até mais. Tchau, tchau. Então, eu já ia esquecendo, né? Então, todo esse estudo, toda essa aula, eu queria deixar em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá bom? Bom domingo. Tchau, tchau.